Boa noite. Veja os destaques de hoje. Vandalismo de 5 torres de alta tensão deixa 3 municípios do Kwanza Sul e 90% da província de Benguela às escuras. Ende fala em ato de sabotagem. Angola entra oficialmente para a lista de países com passaporte eletrónico. O lançamento aconteceu hoje em Luanda e promete reforçar a transparência e melhorar o serviço que presta aos cidadãos. Já está disponível o Conecta Angola Comercial para startups, pequenas e médias empresas no país. E a Guiné-Bissau, que está desde hoje suspensa de todas as atividades da CPLP. Bem-vindos ao Telejornal. E começamos com o ato de vandalismo que deixou hoje, por volta das 14 horas, 5 torres de transporte de energia elétrica fora de serviço. A situação ocorreu nas imediações do Instituto Nacional de Petróleos. Neste momento, na província do Kwanza Sul, estão sem energia elétrica os municípios do Sumbe, Gangula e Portombim. E em Benguela, cerca de 90% de toda a extensão da província está às escuras. Estamos a falar das linhas de 60 e 200 kV. A ENDE fala em ato de sabotagem, com contornos graves para o fornecimento de energia elétrica nestas duas províncias. Vamos perceber o que se passa neste momento nas duas províncias, no Kwanza Sul e em Benguela. Começamos com o Santareno Henriques, no Kwanza Sul. Boa noite aos dois, em primeiro lugar. Santareno, boa noite. Pergunto-te o que é que efetivamente aconteceu nestas torres de alta tensão, onde é que aconteceu e o que é que está a ser feito para que seja reposta o fornecimento de energia elétrica? Boa noite, Fernanda. Boa noite também a si, caro telespectador que nos acompanha. Na verdade, ainda parte destas questões que me colocam ainda estão por se descobrir, porque, na verdade, o que se sabe é que, pelo menos, 5 torres de alta tensão caíram, portanto, foram derrubados por homens ainda por identificar. A polícia está certamente a rastrear os caminhos destes supostos marginais, mas o que é verdade é que a província do Kwanza Sul, nomeadamente os municípios do Sumbe e do Portombim, também a Gangula, encontram-se privados de energia elétrica. E como bem o disseste, a província do Kwanza Sul é passagem para a energia que vai para a província de Benguela e por conta disto também por lá, pela província de Benguela, quer a cidade capital daquela província como a cidade do Lubito, encontram-se também privados de energia. Pelo menos a informação que nós estamos a falar a partir do local onde aconteceram estes incidentes. Na verdade, como se pode divisar aqui atrás de mim, está uma torre de alta tensão abaixo e temos uma vasta equipa constituída por técnicos da ENDE e também da RNT que estão a procurar trabalhar a todo o gás no sentido de se repor à situação. O que é verdade é que a situação é meio que complexa, que poderá exigir mais algumas horas de trabalho para que a situação volte ao normal. E esta é a realidade. A província do Kwanza Sul já não está habituada a este tipo de situações, porque por cá a energia é fornecida 24 horas ao dia, mas que lá está. Homens ainda até agora por identificar resolveram colocar abaixo pelo menos 5 postes de alta tensão que privam então a população destas duas províncias do fornecimento de energia elétrica. A televisão pública de Angola vai continuar a acompanhar todas as incidências sobre este caso que priva, portanto, milhares de famílias deste bem precioso e que a qualquer momento, assim que se justificar, a televisão pública de Angola vai poder pontualizar aos nossos caros telespectadores sobre o que está realmente a acontecer. Fernanda? Nós ficamos por aqui, mas sempre atentos ao desenvolvimento. Eu volto ainda a ti, Santareno, para perguntar-te o que é que já é possível saber, porque é que estes postes caíram?
Bom, da informação que nós temos é que homens ainda não identificados terão desroscado, se é que este é o termo, pelo menos eles desparafusaram as bases das torres de alta tensão, são 5 no total, e que causaram então a queda destas torres e por via disto também a queda de toda a linha de transporte, o que causou a situação que se está a viver neste preciso momento. Este é um caso de polícia, Santareno. O que é que a polícia diz em relação a estas pessoas que causaram este problema? Bom, por enquanto estamos pelo menos a nível apenas das suposições, porque ainda ninguém foi apanhado, ninguém foi detectado a fazer este tipo de ato. O que se sabe é que se trata de facto de um ato de vandalismo perpetrado por homens ainda desconhecidos e que com certeza nos próximos dias a nossa Polícia Nacional poderá estar no encalço dos mesmos. Muito obrigada, Santareno, e vamos ficar a aguardar por mais desenvolvimentos desta situação aí a partir do Kwanza Sul. Sigo para Benguela com Eugênio Ferreira. Eugênio, boa noite. Sei que a zona do litoral é a mais atingida. Qual é a situação neste momento em Benguela? Certo, saudações, Fernanda Manuel. Benguela registra um apagão, continua a registrar um apagão generalizado no litoral da província, concretamente nos municípios do Lubito, Catumbela, Benguela, que é sede da província, Navegantes e também a Baía Farta. É uma situação que já teve início às 14 horas de hoje, levou ao encerramento de várias instituições, estabelecimentos comerciais, e mesmo agora a cidade está praticamente às escuras nos pontos onde se registra algum sinal de energia elétrica, é resultado de geradores. É uma situação que aqui, pelo que vamos ouvindo da população, a expectativa é que o mais cedo possível possa ser resolvida. Mas o cenário, como disse no início deste apontamento, é de um apagão generalizado desde as 14, agora durante a noite, mas o problema da energia elétrica teve início às 14 horas de hoje. Despedem-se de momento o António dos Santos e o Eugênio Ferreira. É uma situação que vamos continuar a acompanhar e pontualmente trazer informações sobre o que acontece aqui na província. Continuação de bom trabalho, Fernanda. Boa noite, Eugênio. Muito obrigada. Vamos continuar a aguardar por mais informações também a partir da província de Benguela. E aqui no estúdio está o engenheiro Lauro Fortunato, administrador executivo da ENDE. Boa noite, bem-vindo, Sr. Engenheiro. Como é que se chega a essa situação? Nós estamos a falar de situações que se repetem nos últimos meses com bastante frequência. De que forma é que é possível travar esta situação? Bom, boa noite, Fernanda Manuel, boa noite, telespectadores. Infelizmente, estamos aqui para mais uma situação completamente triste. Vamos aqui dizer que desta vez conseguiram, porque, Fernanda, nos últimos tempos nós temos assistido de forma muito recorrente estes atos não de vandalismo, mas de sabotagem. Nós falamos de sabotagem pela forma que é perpetrada esses atos, ou seja, esses cidadãos têm intenção clara de fazer com que as famílias fiquem privadas do fornecimento de energia elétrica. Nós assistimos recentemente, há menos de um mês, na linha em Benguela, portanto, uma tentativa, mas que felizmente nossas equipas prontamente conseguiram, no ato das suas ações de expensão, conseguiram verificar que os cidadãos subiram até o cimo da torre, portanto, para retirar as cantoneiras. Aquilo, portanto, mostrou que é uma situação clara, uma intenção clara de deixar a torre ir abaixo. Assistimos também, há menos de um mês, a Santa Clara, a linha de Ondiva para Santa Clara, acabou por ceder, uma torre acabou por cair e várias famílias da Santa Clara ficaram privadas do fornecimento de energia elétrica por 3 dias. Portanto, Fernanda, a nível aqui do Kwanza Sul, como foi dito, nós temos a província do Kwanza Sul e Benguela
Benguela, quase 300 mil famílias privadas do fornecimento de energia elétrica pelo facto. Os danos avaliados só neste contexto, neste caso particular, já orçam em mais de 400 milhões de kwanzas, portanto, o dado inicial, porque temos aqui outros custos incorridos. Estamos a falar de uma situação com contornos gravíssimos e temos, inclusivamente, a província de Benguela com 90% do território sem energia elétrica. Estamos a falar de um trabalho de reposição do fornecimento de energia que vai durar mais ou menos quanto tempo? Consegue dizer-nos isso? Bom, nós estamos agora a trabalhar, e como vimos nas imagens, para que ao longo do dia de hoje consigamos ter o Kwanza Sul, mais propriamente o Sumbe, Portambuim e também Benguela, o litoral energizado. Estamos a trabalhar no sentido de isolarmos as torres danificadas que caíram por cima da nossa linha 220 que liga as subestações, portanto, da Gabela e a subestação do Alto Xingo, e o trabalho vai por aí a noite adentro e queremos aqui lamentar o sucedido, mas também enaltecer o trabalho que está a ser feito pelos governos da província de Benguela, Kwanza Sul e outros governos no combate, portanto, a essas casas de pesagens, que em muitos casos, tanto essas cantoneiras acabam por ir por essas casas de pesagem. Sabemos que o governo de Benguela, do Kwanza Sul, estão num trabalho muito, portanto, muito assertivo, de formas a encerrar algumas casas que não têm as situações regulamentadas. Mas este caso tem, portanto, causado prejuízos enormes ao setor elétrico. A nível, por exemplo, do Kwanza Sul, nós recentemente teve Sua Excelência, o seu ministro engenheiro João Batista Borges, a visitar e a fazer o lançamento dos projetos de eletrificação da Kibala. Portanto, a Kibala já foi inaugurada, o Ebo, portanto, o Condé, foi lançado o projeto, ou seja, muito está a ser feito para levar energia à família. Mas, infelizmente, esses atos acabam por travar aquilo que são as intenções do Estado angolano, do Ministério, de levar energia para mais famílias. De janeiro até a data, para ter noção, já temos aqui custos avaliados só com vandalismos em mais de 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares, só para ter ideia, portanto, é um valor que dá para alimentar, eletrificar toda a cidade do Ambo, por exemplo. Portanto, imagina quanto mais famílias teriam energia elétrica se esses recursos não fossem devolvidos para essas ações vandalizadas. Em geral, Fortunato, há alguma forma de se fiscalizar, de se manter esses postos de alta tensão sob vigilância? De que forma é que isto poderia ser feito? Sei que isto é quase impossível, porque estamos a falar de um país enorme, não é? Mas há alguma coisa que está a ser pensada neste sentido? Sim, nós temos, felizmente, as forças de defesa e segurança a trabalharem nesse sentido. Ainda também têm, portanto, feito pensões regulares, porque as linhas passam em zonas muito distantes. E é difícil. Experimenta-se aqui, portanto, está-se a ensaiar câmaras de videovigilância, sensores de movimentos, mas nós temos torres que, portanto, hoje o país está quase que está eletrificado, há muitas zonas eletrificadas. E as torres atravessam cidades, atravessam municípios. E então é muito difícil. O que nós temos aqui que apelar, o grande papel é da sociedade civil, dos líderes comunitários, no sentido de, nos seus fóruns, considerarem incluir sempre temas ligados ao vandalismo, de formas a sensibilizarmos a população que o vandalismo prejudica a todos. E daí isso não é um trabalho só da ENDE, não é um trabalho só do governo, não é um trabalho do Ministério, é um trabalho de todos, é um trabalho das famílias que vivem nas zonas, portanto, próximas, que devem permanentemente vigiar as torres e, portanto, alertarem, sobretudo, as entidades locais, de formas a que podemos rapidamente travar estes danos como aqui aconteceram. O agravamento de penas, de penas de crimes desta natureza, ajudaria de alguma maneira a atenuar este tipo de situações? Sim, realmente ajuda. Hoje também temos que dizer, portanto, o novo Código Penal, o Código Penal é claro e é tipificado. Os vandalismos, esses danos de rede, são penas que vão até 12 anos de cadeia. E temos aqui que admitir que muito está a ser feito neste sentido. A população tem estado a denunciar, os órgãos de defesa e segurança têm estado a trabalhar e muitos casos são
mesmo aqui apresentados nos órgãos de comunicação, mas ainda assim, infelizmente, o que se tem, tanto localizado, são aqueles casos de vandalismo, furto de cantoneiras, mas é preciso fazer-se um trabalho de fundo, porque nós temos aqui dois casos. Um é o vandalismo, cidadãos que furtam cantoneiras para levar a casas de pesagens, e o outro caso é a sabotagem de facto. Nós tivemos a coisa de ano e meio, sabotagem nas torres, por exemplo, que levam energia elétrica ao novo aeroporto, ou seja, os cidadãos sabem exatamente aonde querem atacar, sabem exatamente o que querem fazer, daí a necessidade da vigilância de todos. Está a travar o desenvolvimento do país, está a causar um caos sociais, como agora aproximadamente 300 mil famílias das cidades das províncias do Kwanza Sul e Benguela privadas do fornecimento de energia elétrica por esse ato. Lauro Fortunato, já para terminar, consegue dar-nos alguma garantia de que estas 300 e muitas famílias, 300 e tal mil famílias, vão ter energia elétrica ainda neste período da quadra festiva? Bom, na quadra festiva, sim. Exatamente. A equipa está a trabalhar para que rapidamente consigamos, então, minimizar esse impacto. Nós estamos a falar aqui de danos técnicos, materiais, mas nós temos o outro dano social, que são essas famílias que estão privadas do fornecimento de energia elétrica desde as 14 horas até a data. São produtos que se estragam, são hospitais que não funcionam, portanto, é um impacto social muito forte ter as cidades escuras. Então, queremos aqui tranquilizar a população. Ainda assim, a ENDE, o Ministério da Energia e Águas, tudo está a fazer para que, ao longo das próximas horas, consigamos, então, devolver o fornecimento de energia elétrica aqui às famílias. Muito bem. Engenheiro Lauro Fortunato, muito obrigada por ter vindo aqui ao Telejornal ajudar-nos a perceber, de facto, o que é que está a acontecer nestas duas províncias com a sabotagem que ocorreu hoje nestes postos de alta tensão. Muito obrigada, boa noite. Obrigado e boa noite. E seguimos. 200 das 1.500 residências do projeto habitacional do município do Cabire, na província de Icolibengo, já estão prontas a receber os primeiros moradores. O Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação visitou hoje as obras. Em construção no município de Cabire, província do Icolibengo, 1.500 casas sociais destinadas ao realojamento de famílias em situação de vulnerabilidade caminham a bom ritmo. Das 1.500 casas previstas, até o momento, mais de 200 encontram-se prontas a receber os primeiros moradores. Estamos a falar de um projeto com uma evolução de cerca de 11,24% de execução física. São casas sociais e estão a ser feitas no âmbito do realojamento das populações que residem em zonas de risco e em zonas onde estão a ser feitas algumas intervenções de obras públicas e que surgiram a necessidade de se fazer esse desalojamento e o respectivo realojamento. Além das residências, o projeto contempla ainda a construção de outros equipamentos sociais, como escolas, postos de saúde e espaços de lazer. A ideia é dar ultimato às construções anárquicas em Icolibengo, que em alguns casos têm estado a tirar a imagem de uma província que quer crescer, mas de forma organizada. É uma província que tem que crescer organizada, tranquila, para que cada um de nós que queira investir aqui mereça o apoio do governo para criar emprego. O ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, que trabalhou em Icolibengo, disse aguardar com expectativa a conclusão dos trabalhos que vão permitir o arranque de algumas obras a favor do bem-estar dos moradores de algumas zonas tidas como de risco. Há uma dinâmica muito boa e nós esperamos, de acordo com os prazos, no próximo ano, poder trazer já aquelas pessoas que vivem no separador central do Zango para poderem morar nestas mesmas casas e nós podemos fazer as obras que se esperam de macro-drenagem, da melhoria do próprio traçado na zona do Zango Central, no separador central, que hoje não é possível fazer essas obras porque existem as pessoas que lá vivem em tendas. Então, o próximo ano nós vamos poder fazer isso sem dificuldades. Os trabalhos de construção das 1.500 casas sociais destinadas às famílias em estado de vulnerabilidade devem estar concluídos em 2026.
Cerca de 4 quilómetros de estradas em 3 vias secundárias do município de Talatona vão ser construídos em betão armado. O programa prevê também a colocação de postes de iluminação pública. Circular por algumas vias do Talatona ainda constitui desafios para automobilistas e moradores, principalmente em tempo de chuva. Muita dificuldade para as viaturas, para nós peões também. E eu digo principalmente para os estudantes que aqui estudam. A falta de iluminação pública é outro fator que tem atraído os malfeitores na zona. Às 22 em diante é massacre. Ou tu tens que vir de um carro privado, deixar-te no teu portão, ou tu tens que ter alguém que possa te acompanhar. Situações que têm dias contados com o lançamento da pedra feita pela administradora Sandra Batalha. Um ato que simboliza o arranque das obras na Rua da Logística de Talatona. Com mais de 700 metros, a rua que liga a Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loi, a Mutuiaque-Vela, será revestida de betão armado. Com essa intervenção, somos felizes. Vamos ter uma vida social aceitável. Temos que agradecer o governo da província. Os munícipes do Talatona também vão ver melhorada a circulação na Rua 13, que liga a Estrada do Patriota ao Centro de Saúde do Onga. Entendemos que estas duas importantes vias, uma de acesso também ao município, a outra de acesso a importantes infraestruturas sociais, sendo uma delas este centro médico que referenciamos, Centro Médico do Onga. Temos também uma esquadra policial e que, sobretudo ali no centro médico, as ambulâncias têm alguma dificuldade para chegar até a unidade sanitária, quer seja para entrar ou sair com pacientes. A situação da iluminação pública também está a ser melhorada, com a fixação de 50 postes com iluminárias na Rua da Bricomil, que liga o mercado do que fica. Vamos passar cabos, vamos montar braços e luminárias LED durante todo este percurso. Neste momento temos mais 5 projetos contratualizados já, de referenciar que a iluminação pública é dentro do programa Angila. As duas vias que serão intervencionadas com a aplicação de betão armado, iluminação pública e esgotos vão custar cerca de 1.000 milhões de kwanzas, valores arrecadados pela administração municipal do Talatona. A vice-presidente da República recebeu hoje em audiência o rei Muenembando V do povo Mbunda, da autoridade tradicional que representa parte do território do leste do país. Esperança da Costa ouviu preocupações socioeconómicas que afetam diretamente a vida das populações locais. O rei Muenembando V pediu também à vice-presidente para que seja inserida a língua Mbunda nos órgãos de comunicação social e audiovisuais. As preocupações do povo Mbunda na voz do rei Muenembando V, no encontro com a vice-presidente da República. Esperança da Costa não só ouviu, como também recebeu um memorando com as principais inquietações das populações daquela região do leste do país. O rei falou à vice-presidente das dificuldades que as comunidades têm enfrentado em tirar os produtos das áreas de cultivo para os centros de consumo, devido ao mau estado das vias de acesso, tendo relatado igualmente a falta de meios mecanizados para facilitar a vida dos agricultores, assim como fez saber que os jovens locais carecem de programas para formação técnico-profissional. Sua Majestade disse que a vice-presidente recebeu com agrado todas as preocupações que ela apresentou, sobretudo em termos de resolução dos problemas do povo. O povo do Mochico, neste momento, passa em muitas dificuldades. Neste caso, falta de via de comunicação, escoamento dos seus produtos. Os camponeses cultivam, mas não tem como escoar os produtos. E não só, os nossos jovens. É preciso que haja um programa que possa acolher os jovens, e nós temos este programa já em vista. Vamos criar um jango da juventude, e é ali que vamos instruir os jovens a abandonar os vícios, maus vícios, o álcool e outras coisas mais. De acordo com o rei Muenembando V, a língua Mbunda desempenhou um importante papel
durante a Guerra de Libertação Nacional. Assegurou que as mensagens de intervenção e de resistência fluíam entre os guerrilheiros com o uso da língua materna. Para esta autoridade tradicional, com vista a manter o património imaterial vivo, é chegado o momento de ser ouvida na rádio e na televisão. Aproveitou também a oportunidade para apresentar a inquietação da língua dele, que é a língua munda, que até aqui não se faz presente nos órgãos da comunicação social, neste caso a Rádio Nacional e a TPA, sendo a língua que suportou o MPLA na sua luta de libertação nacional, neste caso na terceira região político-militar. Em 1970, a língua mbunda foi usada na República da Zâmbia como instrumento da Angola combatente, e não só no Congo-Brazzaville, junto à língua Kikongo, em nome do senhor Kango Angola Norman. A inserção das línguas nacionais nos órgãos de comunicação social demonstra a atenção e a importância que o Executivo tem prestado aos aspectos da identidade dos povos. Nós tivemos a oportunidade de ouvir essa preocupação. Há coisas que nós temos que normalizar e acredito que a Lei das Línguas de Angola será possivelmente um instrumento que, do ponto de vista jurídico, vai acertar muito das nomenclaturas, daquilo o que se chama uma língua que às vezes não é. E a preocupação dele parece-me legítima na medida em que ele vê escrito Ganguela quando a língua é mbunda. Isto mostra o quê? A importância que nós não demos durante muitos anos às nossas próprias línguas maternas, como património cultural. E esse património linguístico-cultural ficou durante muito tempo negligenciado. Hoje, as próprias populações afirmam-se pela sua identidade cultural. E é a necessidade da sua identidade cultural que leva a resgatar o seu património linguístico, tal como outro património material ou imaterial. Para melhor controle das línguas maternas, o Ministro da Cultura informou que está em curso a atualização do mapa etnolinguístico do país. Já está disponível para startups, pequenas e médias empresas, o Conect Angola Comercial, uma plataforma criada pelo Ministério das Telecomunicações que promete reforçar o acesso à internet via satélite. A iniciativa pretende ampliar as oportunidades de conectividade em diferentes pontos do país. Do espaço para a vida real. A tecnologia que cruza o céu passa agora a tocar mais perto o solo angolano, abrindo portas para as startups nacionais. Já começamos, fruto desta oportunidade do AngoSat 2, a levar então uma prova de conceito já no leste do país, que nós consideramos uma zona não muito, que tem características para serviços satélites, devem ser praticamente testados, na nossa opinião, junto destas zonas, tendo em conta as quedas pluviométricas, zonas com muitos raios. O objetivo é levar a internet às pessoas que estão desprovidas destas aplicações sociais, e nós estamos preparados para começar a fazê-lo. O Hub de banda KU é uma peça-chave na operação do AngoSat 2 e na expansão do Conect Angola, garantindo internet rápida, transmissão de dados e comunicações em regiões onde a rede terrestre não chega. Nos últimos 3 anos, o primeiro ano foi muito focado em testarmos o satélite, o segundo ano foi muito focado atendermos os grandes operadores, a urgência de transferirmos o uso de capacidade em satélites estrangeiros para o nosso satélite angolano, o AngoSat 2, e finalmente vamos prestar uma atenção mais direta às startups. A criação de um ambiente regulatório para que todo esse ecossistema funcione de maneira assertiva, efetiva e célere. Dar sequência e seguimento a isso para nós é um prazer grande, não só na internet, mas também na rede de banda larga que a Angola Telecom tem e continua a expandir por todo o país.
O novo reforço tecnológico dá mais alcance ao Conecta Angola, uma iniciativa que, segundo o ministro Mário Oliveira, aposta na inclusão digital e no estímulo ao empreendedorismo. Os desafios se apresentaram ao nosso setor, muito particularmente ao GGPN. E o maior deles tem a ver com a conectividade, o maior deles tem a ver com levar as comunicações e serviços associados a todo o território nacional onde haja um angolano. Mário Oliveira esclareceu que o serviço marca uma nova fase do Programa Espacial Nacional, agora com maior foco nas pequenas e médias empresas e startups, permitindo às empresas prestar serviços diretos aos cidadãos e modernizar as suas operações. Os nossos jovens criadores de startups hoje têm aqui uma grande ferramenta para poderem desenvolver os seus negócios, para poderem chegar junto dos empresários e junto das nossas populações. Mas não quero com isso dizer que o Conecta Social será interrompido. Antes, pelo contrário. Nós temos bem definido onde é que vamos, para onde vamos com a Conecta Social. Mas associado a isso, temos a parte comercial, que é uma parte muito importante, porque, como todos nós sabemos, o país tem estado a apostar muito na diversificação da sua economia, sendo que a agricultura uma das atividades de grande monta, de grande relevo para o crescimento da nossa economia. A tecnologia que nasce no espaço, as soluções que chegam ao cidadão. Angola consolida o seu compromisso com a inclusão digital, o desenvolvimento sustentável e a conectividade nacional. E os minutos que seguem são para um brevíssimo intervalo. Conto consigo para a segunda parte. Até já. E regressamos para mais momentos de informação no Telejornal. A conclusão do pacote legislativo autárquico voltou a dominar a agenda política esta semana durante o encontro de cortesia entre o Presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, e os líderes dos grupos parlamentares que defendem consenso e celeridade para viabilizar a institucionalização das autarquias locais em Angola. O Presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, recebeu esta terça-feira os líderes dos grupos parlamentares e das representações partidárias com assento parlamentar, num encontro de cortesia que ficou marcado pela convergência de posições em torno da necessidade de acelerar a conclusão do pacote legislativo autárquico, considerado fundamental para a institucionalização das autarquias locais em Angola. À saída da audiência, o presidente do grupo parlamentar do MPLA, Reis Júnior, sublinhou que o encontro serviu para apresentar cumprimentos ao novo presidente da Assembleia Nacional, que assumiu funções há cerca de um mês, e reafirmar a disponibilidade do seu grupo para colaborar na agenda legislativa. O líder parlamentar do MPLA garantiu que os diplomas em carteira, incluindo os ligados às autarquias, merecem igual dignidade e serão apreciados no momento próprio. Assumimos o compromisso com o Sr. Presidente da Assembleia Nacional de que havíamos de ter o espírito que nos levou a discutir o pacote eleitoral na discussão do pacote autárquico. Aliás, eu pessoalmente fiz isso na declaração política do MPLA por altura da aprovação do orçamento. Fiz menção a este facto. Já a presidente do grupo parlamentar da UNITA, Navita Angolo, destacou como principal desafio a conclusão do pacote legislativo autárquico, em particular a discussão na especialidade da última lei relativa à institucionalização das autarquias. Recebemos indicações de que nós não temos contornos a dar. Temos que retomar e, sobretudo, sempre no espírito da concertação já experimentada durante este ano, quando discutimos as leis sobre as eleições gerais e, portanto, é um desafio que nos foi atribuído enquanto grupos parlamentares. O presidente da FNLA, Nimi Assimbi, também classificou o encontro como uma visita de cortesia, mas chamou a atenção para a urgência de harmonizar
criar o quadro legal que permita a realização das eleições autárquicas. O dirigente apontou ainda desafios ligados ao funcionamento pleno da Comissão Nacional Eleitoral, defendendo que estas questões devem ser ultrapassadas para garantir a participação digna de todos os partidos. Daqui a 2 anos vamos organizar as eleições e há necessidade, efetivamente, que tudo seja harmonizado para nos permitir participar dignamente nas eleições. Por sua vez, o presidente do PRS, Benedito Daniel, considerou a conclusão do pacote autárquico uma necessidade inadiável. O parlamentar apelou à superação das divergências partidárias, afirmando que o país precisa de um quadro legal claro para abrir caminho às eleições autárquicas, manifestando confiança de que, com diálogo e empenho, o processo possa avançar já nos próximos meses. E nós manifestamos também o nosso desejo, aceitamos esse desafio e propusemos-nos que, à medida do nosso desejo e das nossas possibilidades, poderemos colaborar para que realmente possamos ter essa lei. Porque temos falado muito, mas trabalhamos pouco, achamos que esta lei é importante e hoje do que nunca nós precisamos dela. Na mesma linha, a presidente do PHA, Flor Bela Malaquias, realçou que o encontro visou reforçar a proximidade institucional entre a liderança da Assembleia Nacional e as bancadas parlamentares. Embora não tenha havido debate aprofundado de diplomas, a dirigente reconheceu a importância do diálogo político para criar consensos em torno de dossiês estruturantes como o das autarquias locais. Foi um encontro de cortesia, já mesmo na Câmara de fim de ano, como praticamente posso dizer que acaba de assumir as suas funções, ele quis brindar-nos a nós com este encontro de cortesia para criar uma maior proximidade com as lideranças das bancadas, das representações parlamentares. Estes encontros reforçam a expectativa de que em 2026 o Parlamento retome com maior intensidade a discussão do pacote legislativo autárquico, considerado um passo decisivo para a implementação do poder local e para o aprofundamento da democracia em Angola. Angola começou a emitir hoje o passaporte eletrónico. A cerimónia oficial da apresentação foi orientada pelo Ministro do Interior. Manuel Homem classificou o ato como um momento ímpar na história do país e demonstra o compromisso do Executivo em melhorar o serviço que presta ao cidadão, reforça a transparência, além dos benefícios que traz a digitalização destes serviços. A apresentação do passaporte eletrónico angolano é um momento que entra na história do país. Angolanos e membros do corpo diplomático acreditados no país foram testemunhar o lançamento de um documento que precisou passar por várias fases, como a preparação do projeto, planeamento, aquisição de infraestruturas e o desenvolvimento do sistema até receber a certificação internacional. Angola passa a adotar o passaporte eletrónico, cujas características incluem a incorporação de um chip eletrônico que armazena dados biométricos do titular, bem como a utilização de tecnologias mais modernas de impressão, elementos de segurança avançados, sistemas de criptografia e de verificação automática. A emissão do passaporte eletrónico coloca Angola num grupo de mais de 100 países que emitem este documento. Este avanço terá impactos positivos, não apenas na mobilidade dos cidadãos, mas também no turismo, nos negócios, na cooperação internacional e na imagem externa de Angola como um país organizado, seguro
e confiável. Manuel Homem visitou ainda o posto de emissão de passaportes da Marginal, o primeiro no país a emitir o passaporte eletrónico. O ministro do Interior esclareceu algumas dúvidas na existência do normal e do eletrónico. Quem tem um passaporte atual vai continuar a utilizá-lo até a sua caducação, até quando ele caducar. Não há necessidade dos cidadãos pensarem que com o passaporte eletrônico há necessidade de trocar o passaporte. Mas, por agora, o passaporte eletrônico deverá ser apenas para adultos. Nesta primeira fase, só serão admitidos cidadãos que emitam pela primeira vez o passaporte. Ou seja, eu tenho um passaporte que caducou. Nesta primeira fase, não será admitido. Eu tenho um passaporte que foi extraviado. Nesta primeira fase não será admitido. Só serão admitidos nesta primeira fase, que deverá demorar, como disse, 45 dias, os cidadãos que tratarão pela primeira vez. Nunca teve passaporte, vai tratar pela primeira vez. Nós, nesta primeira aquisição, temos mais de 250 mil passaportes disponíveis. O primeiro posto para a emissão do passaporte eletrônico angolano será no posto do SME da Marginal, a seguir nos outros 12 postos do SME espalhados por Luanda. O terceiro será no posto de personalização na província do Ambo. A quarta fase será então nas direções provinciais e a quinta e última fase nas missões diplomáticas e consulares. Tito Ferreira, Constantino Tito, a TPA, em Luanda. E o telejornal segue com a previsão do tempo. Luanda sem chuva nas próximas horas. A seguir, mais um intervalo. Sejam de novo bem-vindos. Mangais de Angola, é assim que se chama a obra científica de Fernanda René, dedicada à proteção e conservação dos mangais, lançada ontem em Luanda. Com cerca de 3.000 tiragens, o livro constitui uma ferramenta para académicos, políticos e sociedade civil. A primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, destacou a importância dos mangais na sustentabilidade das famílias e no combate às alterações climáticas. Ao longo de 150 páginas e 7 capítulos, a obra intitulada Mangais de Angola, desenvolvida pelo projeto Ochiva, é resultante de trabalhos técnicos e científicos realizados nas 6 províncias da orla costeira, nomeadamente Cabinda, Zaire, Bengo, Benguela, Kwanza Sul e Luanda, aborda a importância dos mangais, localização dos ecossistemas, caracterização geológica, ameaças, impacto das atividades humanas no meio ambiente, restauração e conservação dos mangais, bem como aproveitamento sustentável. O livro, que foi inicialmente lançado em Nova Iorque, no âmbito da Cimeira do Futuro e da 79ª Assembleia Geral da ONU, que reuniu mais de 130 líderes mundiais, chega agora a Angola. A primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, prestigiou o evento. Ana Dias Lourenço falou da importância dos mangais na sustentabilidade das famílias e no combate às alterações climáticas. Vamos deixar o tempo para a autora desta magnífica obra, que certamente tem muito para nos contar sobre a sua história, a sua experiência de ambientalista e sobre o grande desafio
que foi escrever este livro. Obra que eu acredito une ciência, compromisso e ação. Com certeza, resultado de muito trabalho, dedicação, comprometimento com a natureza e responsabilidade com a sustentabilidade ambiental. Eu espero que esta obra nos inspire a todos nós aqui presentes e não só, e que saibamos reconhecer a importância de cada gesto de preservação do ambiente para um futuro mais saudável e sustentável para as futuras gerações. Considerados berçários da vida marinha, os mangás constituem fonte de subsistência das comunidades, capturam dióxido de carbono, beneficiando a biodiversidade marinha. O livro é de Fernanda René, do Projeto Ochiva, ambientalista de 31 anos e igualmente membro do Conselho da República. Consta da lista das mulheres transformadoras das zonas úmidas, apresentada em Genebra, Suíça. É a primeira obra sobre os mangás de Angola. São 3 autores, a Carélia Costa, que é bióloga, o Zeca Daniel, que é geólogo, e eu, a Fernanda René. No entanto, é uma obra que especifica, não é, onde é que localizam-se os mangás de Angola, quais são as ameaças que esses ecossistemas enfrentam, o que Angola, não é, tem estado a fazer para proteger, porque as consequências da destruição dos mangás são muitas. Já o projeto Sonangol Carbono Azul visa a proteção e restauração dos mangás, inclui plantações, ações de sensibilização e preservação do ecossistema. A Sonangol, enquanto empresa pública estratégica, reconhece que o desenvolvimento econômico só é verdadeiramente sustentável quando caminha lado a lado com a proteção do ambiente, a valorização do conhecimento científico e a responsabilidade social. Os mangás não são apenas paisagens naturais de grande beleza, são verdadeiros pilares de equilíbrio ecológico, fundamentais para a proteção da linha costeira, para a biodiversidade marinha e para a subsistência de muitas das nossas comunidades. O livro visa ainda a partilha de conhecimentos sobre os mangás e levar a consciência da sociedade para a proteção e conservação dos ecossistemas ao longo da orla costeira de Angola. A cerimónia contou com membros do Executivo, académicos, players do setor e sociedade civil. E é o assunto que fecha hoje o telejornal. Já a seguir vem a grande entrevista. Vai estar em estúdio com o jornalista João Pinto, Nelson Damião Catito, treinador da seleção sénior feminina de handball. E quanto a mim é tudo, resta-me desejar-lhe uma boa noite, bom descanso, até amanhã, à hora de cima.